Lá na década de 40, o que assustava a rapaziada eram os monstros, Drácula, Frankenstein, lobisomem e por aí vai. Os anos 50 deu lugar ao desconhecido e vasto medo do espaço e ETs. Já na década de 60, a imagem dos serial killers foi responsável por pôr medo no imaginário popular. E na década seguinte, o terror espiritual e slasher. Eu citei tudo isso para você perceber que com o passar das épocas, o medo das pessoas constantemente muda. E isso não acontece unicamente no cinema, porque isso também aconteceu na mídia que eu mais converso aqui no canal. O terror nos jogos também mudou. Essas imagens que eu citei anteriormente também tiveram espaço nos games, mas na maioria das vezes tornou as coisas até meio que repetitivas. Mas isso é um papo para outro vídeo. Fato é que mudou. E na verdade, hoje em dia tá bem distante do que o cinema tá produzindo, porque o que tem sido o foco dos jogos de terror atualmente é a subversão da imagem de personagens aparentemente inofensivos. Tá, calma aí, relaxa, eu te explico. Games como FNAF, Band ou mais recente Pop Playtime são alguns desses exemplos. Personagens que têm a imagem de uma criatura inofensiva, mas que assusta muito quando quer. E o mais engraçado disso tudo é que não só imagens de personagens criados para essas histórias, mas personagens também já conhecidos da cultura pop, como Bob Esponja, Mario, Sonic e etc. Tá, Sandy, já entendi. O medo das pessoas muda, e agora criaturas fofas são monstros a se temer. Mas onde você quer chegar? Minha franquia favorita nos jogos é Pokémon, desde que eu era moleque. Pokémon sempre foi pra mim esse mundo vasto de possibilidades. Tudo nesse mundo era genuinamente interessante e eu precisava entender tudo. E foi nessa de tentar olhar mais a fundo que você meio que começa a se deparar com algumas coisas um pouco estranhas, assim, pra dizer o mínimo. Eu sei, toda e qualquer franquia tem o seu lado bizarro, guys. Olha só, Pokémon tá longe de ser uma franquia nova, ela tá aí desde os anos 90 e já naquela época já flertava com o terror que tá sendo produzido hoje. Pokémons, os monstrinhos de bolso, são criaturas mágicas que podem realizar sonhos cheios de grandeza, mas querem roubar a sua alma. Quer dizer, pelo menos alguns deles, não são todos. Eu não vou mentir, eu acho os elementos de terror em Pokémon muito bom, tipo, genuinamente bom. O maior motivo disso é que ele nem precisa fazer o que eu te falei no começo desse vídeo pra ser bom, que seria a subversão de um gênero. Terror em Pokémon vem de coisas que já estão dentro do jogo, e olha que nem precisou tanto assim da fandom. Esses elementos são canon na franquia, por exemplo, as famosas descrições da Pokédex, que tem suas histórias bizarras. Tá bom, parei. Phantump, Pokémon Toco. Esses Pokémon são tocos possuídos pelos espíritos de crianças que morreram na floresta. Seus gritos soam como gritos assustadores. E isso é só um bichinho qualquer, com uma história macabra que torna ele um ser medonho de uma certa forma. Mas ele não é bem um ser lendário com poderes extradimensionais, porque aí a gente já tá entrando bem mais no horror cósmico, né? Isso é um assunto para um próximo vídeo, deixa pra lá. Essa tipagem, cara, como o tipo fantasma é complicada, né? É aqui que você encontra todo tipo de bicho maluco, tipo esse aqui ou esse aqui, bichos bizarros com histórias igualmente bizarras. A própria percepção do conceito fantasma é estranha, até no nosso mundo, intrinsecamente ligada à morte. Então sim, cada bicho desse tem um lance com morte. Na verdade, alguns são exceções, porque existe bichos como esse aqui, que inclusive tá até na thumb, que é só uma boneca maluca que ganhou vida por aparentemente ter rancor contra quem abandonou ela, ou algo assim, sei lá. Cara, Pokémons objetos. Como eu tenho uma relação de amor e ódio com eles. Um dos meus favoritos é o Chandelure. Mas, como um simples candelabro pode ser assustador? Bom, apesar da fofa aparência de um Litwick, a sua Pokédex revela algo mais macabro. Litwick, Pokémon Vela. Sua chama geralmente está apagada, mas começa a brilhar quando o Litwick absorve força vital de pessoas ou Pokémon. E não fica só por aí. Quando evolui pra Chandelure, faz com que essas almas percam seu caminho e vaguem por aí pra sempre. É impressionante como um candelabro pode esconder algo macabro, mas, parando pra pensar, candelabros são ligados ao elemento terror de forma recorrente. E se pegarmos o exemplo de outro objeto, como um balão? Drifblim, o Pokémon balão, que sequestra crianças. Em sua Pokédex diz que as leva se elas o confundirem com um balão. Porém, não há nenhuma mídia que revele o que ele faz com elas. Na Pokédex de sua evolução, Drifblim, meu Deus, nome estranho. Na Pokédex da sua evolução, é um boato em que ele leva suas vítimas para a vida após a morte. E o gás em seus corpos são compostos de almas carregadas de arrependimento. Agora, saindo um pouco de objetos bizarros, você tem tido muitos pesadelos? Porque existe um Pokémon
que é literalmente a personificação de pesadelo. E eu tô falando do Darkrai. Esse Pokémon é capaz de colocar suas vítimas em uma espécie de pesadelo eterno. O cara simplesmente coloca geral no Tsukuyomi infinito. Dá pra ver que, por mais que Pokémon seja uma franquia infantil, há muita coisa escondida nas entrelinhas. E, aliás, que música que é essa? Sandy... Lavender tal. O que falar sobre essa cidade maravilhosa, né? É aqui que alguns treinadores vêm se despedir de seus pokémons quando eles vão de Vasco. Você até acha alguns túmulos aqui na torre, e fantasmas também, lógico. Tem a lore da mamãe Marowak, né? Que foi morta pela equipe Rocket enquanto protegia seu filhote. E ficou atormentando a torre por puro remorso, até alguém colocá-la pra descansar. Pobre Cubone. Ele será o nosso Bruce a partir de agora. Quem entendeu, entendeu. Mas o lance da cidade nem é em si só isso, porque é aqui que reside a creepypasta mais famosa de Pokémon, e ela teve origem lá no Japão, onde eles falavam que o jogo tava amaldiçoado, e que a música de Lavender tava emitindo frequências sonoras que estimulavam o cérebro de crianças a cometer a não vida, e que só alguns desses cartuchos é que vinham com uma pequena falha na música de Lavender, emitindo frequências essas que não ironicamente são possíveis, claro que não nessa escala, né, mas são sim possíveis, já que o cérebro de crianças ainda tá em formação, são mais sujeitos a receber esse tipo de estímulo sensorial. É realmente só uma creepypasta bem elaborada, já que brinca com a realidade e um fato um pouco mais real e científico, mas não, ninguém se matou por Pokémon. O Japão só é um lugar com bastante disso, porque, sei lá, pressão social, talvez, bullying, não sei. Não sou um psicólogo e nem japonês. A região de Kanto não só tem a cidade mais atacada dos jogos da franquia, mas também tem o Pokémon mais bizarro dos 151 primeiros. E eu não tô falando do Paras, é sério, eu acho esse bicho macabro, mas... é do Hypno. Hypno é definitivamente bizarro, desde sua aparência até seu conceito de se alimentar de sonhos. Hypno, como o próprio nome sugere, é capaz de hipnotizar humanos e Pokémons. Mas o mais macabro por parte desse Pokémon é o fato dele sequestrar crianças. E isso é meio que canônico em Pokémon Fire Red. No jogo, vemos isso na prática em uma quest, onde encontramos uma criança na floresta dizendo que quer voltar para casa, porém está paralisada de medo e não quer sair de lá. A criança alerta o protagonista falando que ele está vindo. Por fim, inicia-se uma batalha contra o Hypno selvagem. Mas não para só por aí, já que a comunidade foi um pouco mais além e criou Hypno's Lullaby, uma canção contando o sequestro da criança na visão do próprio Pokémon. E cara, isso sim é perturbador. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Essa canção mostra ele mentindo pra uma criança e a sequestrando, dizendo coisas como: venha comigo, criança. Não chore, criança. Não vá se contorcer. Essas cordas, eu sei, são pra amarrar você. Fato é que Pokémon tem ótimas histórias, mundos e cenários. Alguns deles são tanto bizarros como mansões abandonadas, cemitérios, cidades, quase que inteiramente com esse clima meio estranho. Outros até bem comuns, como pontes que só recebem um espírito ou outro, ou templos também, enfim, muito bacana. Alguns desenvolvedores gostam de pôr elementos de mistério e terror em seus jogos para incrementar mais a curiosidade de boa parte da fanbase do jogo. E olha só, a Game Freak tem só a mais rentável franquia do mundo, então é meio que óbvio que um elemento desses ia ser colocado aqui e ali. Eu, como fã, simplesmente amo isso, embora não dê realmente medo. Sempre é bom ter uma história além da própria história a se descobrir. VH! Porra, mano, cadê ele? VH, finalmente, mano, como foi que tu veio parar aqui? Acho que eu vou dizer a coisa mais clichê que eu já disse na minha vida, mas ele tá bem atrás de você. De O quê? novo, não! Atrás?